Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre perimenopausa, né? Ou seja, o período que antecede a menopausa e que pode começar até 12 anos antes da chegada efetiva da menopausa. Tá? Só para vocês saberem, a gente considera que uma mulher efetivamente atingiu a menopausa quando ela fica há pelo menos 12 meses consecutivos, né, sem menstruar. O fato é que a grande maioria das mulheres acima dos 35, 40 anos começa a sentir alguns sintomas diferentes com relação ao comportamento do seu corpo, né, mas ainda não faz uma conexão muito específica com a mudança do padrão de produção hormonal. O fato é que a perimenopausa e a menopausa são fases naturais da nossa vida, né? E elas vão acontecer para todas as mulheres, inevitavelmente, né? Não dá para a gente fugir. Mas, por outro lado, se a gente aprender estratégias para amenizar os sintomas, isso pode nos ajudar muito a passar por essa fase da nossa vida de uma forma mais suave, né? Eu sempre falo que, de acordo com o ciclo natural da vida, né, quando a natureza sente que a gente está passando da fase de ser considerada como um ser reprodutor, né, a gente vai perdendo naturalmente aquela ajudinha mágica dos hormônios, né, e do nosso metabolismo. Aí eu lembro o seguinte, sabe aquela sensação quando a gente tinha 20, 30 anos e que bastava a gente ficar sem jantar uma noite, né? E de repente a gente emagrecia 1 quilo, né? Ou quando a gente tomava um porre com as amigas, né? No dia seguinte a gente já estava pronta para ir trabalhar sem ressaca e sem nem peso a mais na balança, né? Então, isso tudo faz parte do ciclo natural da vida, né? O envelhecimento. Mas a grande sacada, né, é entender que quando a gente sente que está perdendo essa ajuda dos nossos hormônios e do nosso metabolismo, a gente entender que cabe a nós, né, entender os nossos sintomas e fazer o que a gente pode para amenizá-los, né? Em termos de perimenopausa, eu acho legal explicar que esses sintomas eles começam a acontecer quando os nossos ovários, né, eles começam a eliminar os folículos ovarianos, né, como uma espécie de controle de qualidade, né? Eles não querem, nosso corpo não quer mais perder tempo, né, desenvolvendo óvulos que não sejam viáveis, né? Quando a gente tem menos folículos ovarianos, né, o resultado é que a gente produz menos estrogênio, né, ou estrógeno durante a fase folicular do nosso ciclo menstrual, né, que é a nossa primeira metade do ciclo. Para quem não sabe, o estrogênio é um hormônio super importante, não só para a gente engravidar, né, porque ele que estimula o crescimento da parede do útero para segurar o óvulo, mas também para a nossa regulação de distribuição de gordura corporal, fixação de cálcio nos ossos, né, controle da bexiga, entre outras funções. Também, por outro lado, o que também acontece, né, justamente porque a nossa ovulação começa a ficar meio bagunçada, é que a gente reduz a nossa produção do hormônio progesterona, né, e que é um hormônio super importante para a gente ter essa sensação de bem-estar e também é um hormônio diurético, também é super bacana, né? Então, quanto menos progesterona, mais variação de humor, mais sensação de acúmulo de líquidos, entre outros sintomas, tá? Então, assim, olha só, alguns sintomas meio clássicos, né, da perimenopausa. Mudança de padrão de menstruação, os ciclos de repente ficam mais leves ou mais pesados, né? Aumento da TPM, os seios doloridos, crescimento ou queda de cabelo, né? Ganho de peso inesperado, dor de cabeça, dor muscular, baixa na libido, uma fadiga, né, constante, às vezes incontinência e urgência urinária. Bom, mas enfim, já que isso é inevitável, né, o que a gente pode fazer desde já para ajudar o meu corpo a passar por essa fase de forma mais tranquila? A primeira coisa que eu acho super importante a gente focar é na nossa nutrição, de dentro para fora. Ou seja, será que eu estou dando para o meu corpo, né, os nutrientes de verdade para me manter equilibrado nessa fase em que os meus hormônios naturalmente estão passando por uma montanha-russa? Então, olha lá, algumas dicas que eu acho super importante e que eu acho que vale bem a pena a gente prestar atenção. Tente manter uma dieta de índice glicêmico mais equilibrada, né, para evitar os picos e vales de açúcar e insulina no seu sangue. Essa montanha-russa glicêmica é um prato cheio, né, para que as nossas variações de humor fiquem maiores, né? E também para a nossa sensação de fadiga e cansaço constantes.
Por outro lado, se a gente consumir mais alimentos do bom humor, a gente pode ajudar muito o nosso corpo a lidar com a irritabilidade, depressão, ansiedade, que são supernaturais nessa fase, né? Os alimentos do bom humor que eu gosto muito são os ricos em ômega 3, né? Como salmão selvagem, sardinha, atum, nozes e linhaça dourada. Os ricos em vitaminas do complexo B, como carnes magras, ovos, iogurte sem açúcar para quem não tem intolerância. Os vegetais verdes escuros, né? Os grãos integrais e os crustáceos, tá? Outra coisa super importante, aumente a ingestão de frutas e vegetais, né? Eles são ricos em vitaminas e minerais essenciais para a produção dos hormônios. A gente precisa de muitos fitonutrientes nessa fase, né? E caso a gente não tenha um excesso de fermentação com os vegetais crucíferos, né? Que é brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, aspargos, a gente tem que consumir no mínimo 2 porções por dia, tá? Esses vegetais, eles possuem um nutriente super importante chamado DIN, né? Que ajuda ali que o nosso corpo a filtrar o excesso de estrogênio que não seja muito legal para a gente. Ajuda a gente a regular os nossos hormônios, né? Além de dar mais fibras também, né? E ajudar com nossa sensação de saciedade. Outra coisa importante, foque na ingestão de alimentos mais ricos em cálcio para redução dos riscos de osteoporose, né? Que ocorre em virtude da queda de estrogênio. Principalmente para quem já chegou à menopausa também, tá bom? Espinafre, brócolis, agrião, frutas cítricas, manga, laranja, pera, kiwi, ameixa preta, algas marinhas, semente de girassol, de gergelim, feijão branco, batata doce, tudo isso é super importante para a fixação do cálcio, né? Outro ponto importante é reduzir o nosso consumo de cafeína, gente. A cafeína diminui ainda mais ainda os níveis, né, de estradiol do nosso corpo, além de atrapalhar o nosso sono para as pessoas que são mais sensíveis à metabolização da cafeína, né? E também sobrecarrega o nosso fígado, que é o principal órgão, né, de filtragem de toxinas do nosso corpo. Então, assim, se você não conseguir eliminar totalmente, tente reduzir pelo menos para 1 café por dia por volta das 10 da manhã, tá bom? Por fim, a última coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: foque em alimentos mais leves e de mais fácil digestão, principalmente à noite. Não adianta a gente lutar contra a natureza, né? Quando a gente envelhece, naturalmente o nosso metabolismo também diminui a velocidade. Isso faz com que a gente precise de menos calorias do que o normal, né? Ou seja, a gente vai engordar naturalmente se a gente continuar comendo as mesmas coisas, né? A mesma quantidade que a gente comia no passado, né? Tudo isso sem falar que se a gente envelhece por fora, a gente também envelhece por dentro, né? E nosso sistema digestivo, os nossos sistemas de filtragem, eles também vão ficando menos eficientes com o tempo. Isso é natural. Então é super importante a gente entender que quanto mais a gente cuidar da nossa alimentação, ingerindo alimentos que sejam mais fáceis de serem digeridos, né, maior vai ser a nossa probabilidade de absorção dos nutrientes. Porque a gente precisa sempre pensar, a gente não é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente consegue absorver daquilo que a gente come, né? Então, em resumo, uma outra dica, né? Fique super atento aos sinais do seu corpo, né? Principalmente em termos de má digestão, estufamento, constipação, diarreia, e tente fazer sempre uma conexão, né, com o tipo de alimentação que você está tendo, a sua carga de estresse, que também impacta bastante a sua capacidade de absorção de nutrientes, né, durante essa fase da sua vida, porque você precisa de nutrientes para produzir hormônios, só que você precisa conseguir absorvê-los também, tá bom? Então, assim, era isso por hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar uma mensagem, podem escrever aqui embaixo nos comentários, mas enfim, fique super atentas, tá, aos sinais que o seu corpo está te dando, caso você sinta que realmente, assim, alguns padrões estão mudando e você está sentindo coisas que você não sentia no passado, tá bom? Um beijo super grande, fiquem com Deus.